Oi, gente, boa noite, bem-vindos ao Pode Solucionar, podcast da Solucionática, onde a gente fala de gestão, de empreendedorismo, de ferramentas de gestão. A gente conta histórias, traz histórias de sucesso de quem empreendeu e conseguiu ter sucesso no empreendedorismo dentro do universo de ser dono da empresa. O objetivo fundamental aqui é ajudar você com sacadas, dicas, posicionamentos e ferramentas que vão trazer certamente um olhar diferente para o seu negócio. Esse olhar diferente para o seu negócio é que vai fazer as coisas, vão fazer com que as coisas aconteçam lá. E hoje, muito especial, e para mim, eu vou dizer uma coisa que talvez nem ele saiba disso, mas ele é uma parte fundamental no meu negócio, na Solucionática. Por quê, cara? Porque esse cara, quando a Solucionática ainda não era conhecida como é hoje, ele confiou no nosso trabalho, ele me deu a oportunidade, me deu o prestígio de estar dentro da empresa dele, e eu não esqueço isso. É um cara que sempre, absolutamente sempre que ele precisar de mim, eu vou estar lá, independentemente de quando e por quê. Estarei lá sempre para você, meu amigo Fábio. Muito obrigado de você estar aqui. Não esqueço o fato de você ter me dado essa oportunidade, e para mim é uma honra ter você aqui. Você é um cara massa. Obrigado, Jean. Obrigado. Para mim é uma honra também estar fazendo um negócio novo, que é gravando um podcast. Cara, que rascada que te meteram. Poder contar uma parte da nossa história, que você faz parte da história da Netlink, que você trouxe a Solucionática. Você está dizendo que a gente te deu uma oportunidade, mas a gente deu porque enxergou que a ferramenta da Solucionática ia trazer exatamente para a Netlink o que a gente não estava conseguindo sozinho. Lá, quando a gente começou a Netlink, eu e meu pai fundamos ela juntos, nós éramos sócios. E o meu pai, ele foi comerciante, um bom comerciante a vida toda. A Netlink começou com o seu pai? Sim, eu e meu pai começamos juntos, no mesmo dia. E o meu pai já estava com 66 anos na época, mas trabalhando igual um menino e com uma experiência muito grande de comércio. Eu ainda estava engatinhando e ele falou, Fábio, nós temos que fazer o possível para ter o melhor serviço e o melhor atendimento. O melhor atendimento era para quê? Para cuidar do nosso cliente, que faz a coisa acontecer. Que a Netlink era por causa do cliente. Mesmo sem saber, isso já era Solucionática, a gente já estava cuidando de pessoas. Dentro da Netlink, a gente foi conseguindo devagar, nós começamos a Netlink com 4 pessoas. Eu, meu pai e mais 2 pessoas que nos ajudavam. E isso foi crescendo, e a gente foi montando um time bem interessante, sabe? As pessoas que estavam dentro da Netlink também estavam preocupados com as pessoas lá fora. E nós fomos crescendo, mas com o tempo a empresa foi tomando um porte que nem todo mundo que entrava no time comprava aquele espírito. Às vezes entrava já tendo que trabalhar e correr atrás de tanta coisa. Graças a Deus a empresa, né, decolou bastante. Virou referência, né, Fábio? Graças a Deus. A gente estava conversando isso agora nos bastidores. Sim, né? A gente tem um nome em Rio Verde que é bem conhecido. Quando a gente fala, a maioria das pessoas que a gente fala já ouviu falar e falar bem, graças a Deus, da Netlink. E aí chegou um determinado momento que começou a misturar a essência da Netlink com as pessoas que vinham, não dava tempo da gente fazer essa essência. E aí, quando você nos apresentou a Solucionática, ela tinha essa essência para nos ajudar a lidar com essas pessoas que estavam chegando. E já cortando um pouco da estrada, da história, né? Depois que a gente implementou a Solucionática lá, a gente conseguiu retomar bastante. Claro, veio pandemia e foi, né? Mas um monte de coisa, logo em seguida, né? Eu imagino que sem a Solucionática, eu não sei o que teria acontecido na pandemia, honestamente, porque na pandemia dobrou tudo na Netlink. Sim. Mas aquele espírito estava dentro e nos ajudou a conduzir bem. Mas a Solucionática foi fundamental e, terminando a pandemia, a Netlink virou uma referência para uma empresa de fora que queria um provedor aqui em Rio Verde e não por acaso veio negociar primeiro com a gente e disse que fazia questão, se desse certo, teria que ser a gente. E hoje a Netlink voou, né? Ela virou, já se transformou em 2 marcas diferentes, né, Fábio? Mas a Netlink está no Mato Grosso. Eu não sei exatamente. Como Netlink, como o nome? Netlink, marca registrada, que eu registrei a marca, okay, né? A logo, tudo. A Netlink está no Mato Grosso e é grande hoje lá. É, né? Sim. Cara, e assim, vamos lá. A sua história profissional
qual era a ligação que você tinha profissional com esse universo da internet? Tinha isso? Como é que surgiu essa coisa de se direcionar para esse ramo específico? Eu sempre flertei com dois campos, desde quando eu comecei a falar, eu vou ter que trabalhar, né? Eu tenho que ser um profissional na vida. Eu sempre flertei com duas áreas muito distintas: agricultura, tanto que eu estudei no IF aqui, trabalhei de técnico agrícola durante quase 5 anos, e eu gostava muito de informática, era muito curioso com informática. E aí, quando chegou o momento que eu falei, não, agora eu tenho que solidificar uma carreira... Deixa eu só fazer um parênteses. Claro. O Elias, à época, pouco depois que o Elias, que é meu sócio, trabalha com a gente aqui e tal, ele foi gestor lá na Netlink, foi lá que eu conheci o Elias, inclusive. Na verdade, eu conheci o Elias na faculdade, num projeto que ele foi, eu era professor, ele foi... Mas aí conheci o Elias, depois disso fui para a Solucionática em função do Elias. Mas o Elias comentou comigo uma vez, cara, que ele falou assim, eu não me lembro em qual área era, não vou lembrar especificamente, tecnicamente, mas ele falou assim, eu não conheço ninguém que sabe mais disso, que eu não me lembro o que era, do que o Fábio. Porque eu vim, como eu te disse, eu tinha essas duas áreas, e quando foi para ir para a faculdade, minha vontade era fazer agronomia. Eu falei, vou ser agrônomo, adoro agricultura. Só que aí era uma faculdade integral, 5 anos... Paulada, né? Eu já estava casado, já tinha, né, meus compromissos, enfim. Segunda opção, informática. Fiz a faculdade de informática. E comecei a trabalhar, na época, com manutenção de computadores freelancer. Você me ligava, eu ia na sua casa, consertava seu computador, enfim, ia embora. E fui observando a questão da carência de internet. A internet dificilmente chegava, quando chegava, de qualquer jeito... E foi bem quando foi em 2008, veio o advento da internet à rádio. E aí eu olhei e falei, eu sei fazer isso e eu vou gostar de fazer isso, de levar a internet, porque em 2008, aqui na nossa região, a internet era algo muito escasso. Precário, né? Muito, muito precário. Eu comecei em Santa Helena em 2008. E depois de alguns anos eu vim para Rio Verde, né? Entendi. E olha só, aí esse conhecimento ele foi se aprofundando. Sim. E eu me recordo, cara, de ter, à época, vocês tinham muitos clientes, mas muitos. Às vezes vocês tinham até certo problema de atender a todo mundo. Você passou por esse período, acho que um pouco antes de eu chegar, e aí quando eu cheguei, a gente falou sobre isso, a gente tocou nesse ponto, você começou a sanar essas lacunas. E assim, vamos lá. Eu me lembro que na época a Solucionática foi, e isso é muito comum, tá, acontecer, a Solucionática vai normalmente em empresa que está mudando de patamar, Fábio. Dificilmente alguém que está mal nos procura. Quem é que procura a Solucionática? É alguém que está mudando de patamar. E quando eu cheguei lá, eu senti que vocês estavam nesse processo de mudar de patamar. E a visão do gestor nesse momento de mudar de patamar, eu acho que é uma coisa legal, e eu acho que você tinha uma visão interessante sobre isso. O que você pensa sobre isso? Sobre esse imbróglio de mudar de patamar e ter perspicácia para entender o momento. Então, no caso da Netlink, eu acredito que os primeiros 2 anos eu consegui gerir muito bem a mudança de patamar. Agora nós estamos aqui, até o ano que vem eu acredito que a gente vai estar aqui, e isso ficava muito próximo. A gente foi conseguindo gerir bem. Depois do 2º, 3º ano, como a gente tinha, que eu te falei, essa equipe de atendimento, você acabou de falar que a gente gostava de atender muito rápido, desde sempre, desde que abriu a Netlink, era o seguinte, ao cliente que ligar de manhã, ele tem que ser atendido no mesmo dia. E eu comprovei isso, porque fui cliente, cara, era pai bola. Se ele ligar à tarde, a gente vai tentar atender no mesmo dia, mas talvez ele seja atendido amanhã de manhã. E isso acabou requerendo muita mão de obra, que a gente nunca abandonou isso. A empresa foi crescendo e teve que vir trazendo mão de obra. Então, do 3º ano para frente, esse imbróglio de mudança de patamar atropelou a gente. Pegou na quebrada. Pegou na quebrada, e exatamente por isso que a gente precisou da Solucionática. A gente chegou num patamar, o patamar atropelou a gente, e a gente ia pagando fogo e vendo a empresa crescendo feliz. Falei, gente precisa de uma metodologia para acompanhar isso, e até para que isso não doa tanto, porque chegou um ponto que estava crescendo, você ficava feliz, mas de tarde você pensava, gente, isso podia me dar uma folga. Parece que você não queria que a empresa crescesse. Porque... Por incrível que pareça, né?
Parece, eu queria. Doía demais, mas eu queria. Só que a solucionática... né? Então, a solucionática veio... Porque como eu vim do TI também, primeiro, segundo, terceiro ano, todo problema que dava, quando eu não podia socorrer, alguém falava comigo, eu entregava a solução, mandava fazer, quando a pessoa não conseguia resolver sozinha. Do terceiro ano para frente, eu tive que virar a chave e começar a ir para o administrativo. Eu nunca fui do administrativo, eu sempre fui da mão na massa. Eu sempre fui da ponta da lança. Exatamente, o técnico. E isso me deixou nervoso, porque eu não me sentia preparado, mas eu tinha que fazer a responsabilidade. E fez, né, Fabião? Fez, né, cara? Eu fiz uma pós-graduação na FGV, em administração de empresas, que me ajudou bastante. Eu fui atrás, né? Eu trabalhei mais do que deveria estar trabalhando. Às vezes trabalhava 18, 20 horas por dia e tocado, porque eu não queria perder aquele crescimento, né? Aquilo estava vindo, eu era abençoado. E aí foi quando eu procurei a FGV, né? E durante muito tempo eu ficava pensando, o que eu vou fazer com essa equipe? Porque gestão de pessoas, hoje eu sei mais do que até quando eu estava dentro da empresa, porque como eu disse, eu não fui preparado para isso, então eu tive que apanhar dentro da empresa e depois que eu saí da empresa eu tive que digerir essas pancadas. E hoje, digamos que eu tenho um pouco mais de experiência, né, sobre pessoas. Não, hoje, minha cabeça, né, minha humilde opinião, não tem como você pensar em empresa igual eu pensava, não. Se o TI estiver funcionando, a empresa esquece. A Netlink, quando a gente vendeu ela, tinha 46 funcionários. Como é que você vai tocar financeiro, contábil, fiscal, frota, tudo, se você não tiver pessoas que sabem seguir processo, que sabem para onde aquela empresa está indo, aonde você quer chegar, que compram a ideia. Então, foi aí que eu passei muito tempo procurando, me apresentaram. Procurei. Inclusive na FGV, veio uma coisa de cá, veio outra de lá. O dia que você veio e me apresentou a Solucionática, o dia que você me apresentou a Solucionática, eu falei, cara, é isso. É perfeito. Qualquer um que tiver uma empresa, igual você falou, que está mudando de patamar, e ele é inevitável ele perceber do que ele precisa. A hora que ele vê a Solucionática, ele vai saber. E eu, pelo menos, tive essa sensação, tanto que depois que você terminou, acho que nós levamos uns 3 minutos para falar, vem amanhã e comer. Exatamente, verdade. Foi isso, porque estava ali, ó, simples, e a vantagem, olha, não é difícil, é simples, mas funciona. Eu sei que funciona, tenho certeza. Massa demais, cara. E assim, a gente sempre comenta isso, né? Às vezes se invertem as posições dentro da empresa. Eu vou... Lembrando, nós temos 4 princípios na Solucionática. O último princípio, o quarto princípio, na verdade o primeiro princípio, o quarto fala sobre ética e efetividade. O primeiro é nosso sucesso é construído por pessoas. Sim. Então, num primeiro momento, ao olhar o método Solucionática, as pessoas podem ter a sensação de que nós não damos atenção para as pessoas. Não, pelo contrário, nós entendemos que o ativo mais importante do negócio são as pessoas. São as pessoas. Agora, nós entendemos, Fábio, que nós precisamos fazer com que pessoas funcionem assim como qualquer outra ferramenta dentro do processo. As pessoas da empresa são uma das ferramentas que juntas geram um resultado. Um grande empresário daqui um dia me chamou e falou assim, Jean, preciso treinar meu time de vendas. Aí eu olhei para ele, não vou citar nomes, ele ouvindo vai saber. Eu falei assim, para quê? Aí ele olhou para mim e falou, como assim, Jean? Preciso treinar meu time de vendas. Eu falei, mas para quê? Para vender. Aí eu falei, não, cara, deixa eu te explicar. Vender é fruto de toda uma operação muito bem construída. Exatamente. Porque eu posso vender, Fábio, 200 linhas, 200 pontos de internet e não entregar bem. Exatamente. Eu posso não entregar bem e vender, eu posso entregar bem, mas não estar vendendo, eu posso um monte de coisa. Eu posso não ter um capital de giro constituído suficientemente pronto para suportar intempéries no mercado, e aí eu vou acabar impactando na venda. Então, vender, você que está nos ouvindo, vender é fruto de toda uma operação muito bem construída. E pessoas, como você falou, é uma das ferramentas do processo. Pessoas de todos os lados, né? As pessoas dentro da empresa, os clientes, os stakeholders, de modo geral. Exatamente. Todas as pessoas têm que estar envolvidas. Se você tem um fornecedor, ele tem que conhecer
a sua rotina para ele poder estar preparado para te atender a tempo. Na pandemia, eu tinha um relacionamento, na Netlink tinha um relacionamento bom, apesar de ter faltado tudo, nós nunca deixamos de atender um cliente por falta de nada, graças a esse relacionamento bom que a gente tinha lá com o fornecedor. Que adiantaria eu ter um time grande, bom, uma internet boa, faltou equipamento, acabou o resto tudo. Você sabe o que às vezes, eu não sei se eu posso estar falando uma besteira, porque eu não tenho nem a expertise desse negócio, mas eu tinha uma percepção como cliente à época, que era a seguinte, eu me recordo, cara, porque assim, se a gente falar de grandes marcas, os grandes provedores, tá? Os nacionais, Sim. Né? Aqueles que a gente sabe, né? O Atchim, tudo, né? Todos aqueles. Grandes operadoras. Grandes operadoras. Se a gente falar desses caras, você percebe que eles têm um call center estruturado, eles têm um telemarketing, eles têm um processo de atendimento online, via telefone e tudo mais. Uhum. E eu não me recordo, não sei se eu estou falando uma besteira, mas eu sentia que vocês tinham uma estrutura, depois eu fui conhecer, porque comecei a conhecer de perto. Sim. E eu me recordo, Fábio, de ligar em momentos mais inusitados, assim, às vezes, não à noite, mas eu acho que finalzinho da tarde, quase terminando o jogo, e eu ser atendido e o cara por telefone conseguir sanar o meu problema. Inclusive, outro sócio meu, que é o Lucas. Sim, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante era um dos caras. Na verdade, eu ligava lá e falava assim: o Lucas tá aí? Porque eu sou chato, né? Aí eu falava: o Lucas tá aí? E tinha até essa proximidade dentre os atendentes. Eles falaram: peraí, nós vamos colocar o Lucas para falar com você. Sim. E eu achava isso incrível, cara. Tinha essa pessoalidade, a gente não gosta. Eu me irritava quando eu ligava, então eu não queria que meu cliente passasse por aquilo. Então tinha cliente que gostava muito da empresa, graças a Deus tinha muitos clientes que gostavam, elogiavam a gente, que conhecia quase todo mundo pelo nome. Tinha cliente que chegava nervoso, mas ele sabia o nome de cada um e deixa eu falar com ele, ele que resolve quando eu venho aqui. Então a gente tinha essa pessoalidade. E eu acho que isso é uma visão... eu sei que escalando, Fábio, fica difícil, né? Sim, fica difícil você ter isso. Você escalou, fica... Tá. Mas eu acho que há uma esfera de atendimento de alto nível que dá para manter, não dá não? Eu esperava que se eu tivesse no mercado eu ia tentar descobrir qual era a fórmula para não chegar nessa impessoalidade, porque acho que era o maior diferencial que a gente tinha. Era muito legal. Eu ia lutar bastante, que aí as outras coisas estavam mais organizadas, né? Peraí, eu não vai chegar, vai dobrar de cliente de novo, eu já tenho que estar preparado lá. Para isso a gente estava já implementando tecnologias na empresa, né? O Elias era um cara que trazia bastante tecnologia que nos ajudava na empresa, mas a pessoalidade a gente nunca perdeu. No máximo você falava 3 coisas com o chatbot para saber para quem te direcionar melhor, mas depois te direcionava para uma pessoa, igual você falou, dificilmente não resolvia. E não tinha tempo, pessoal, se não resolver com 10 minutos, você desliga e abre um chamado. Não, tinha chamado, a ligação dava 48 minutos. E resolvia. Tem que resolver. Sim. Se o cliente está disposto a falar conosco 48 minutos, a gente tem que estar disposto também a falar com ele para resolver. E, cara, olha só, tem uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Eu falei no início, vocês sabem que o Pode Solucionar ele tem esse viés, que é falar sobre gestão, ferramentas e etc., e falar sobre histórias de sucesso. E quando a gente fala, você talvez chegou agora e está ouvindo o Fábio falar assim, era assim, foi assim, aconteceu. A empresa não fechou, não. Ele vendeu a empresa, que é sonho de muito empreendedor, tá? Existem orientações na internet para você construir empresa para vender. Existe um nicho de negócio, né? Nicho de negócio. Que compram negócios que estão mal, melhoram e vendem. Exatamente. E aí, o que o Fábio fez é o que muita gente almeja. Conta pra gente como é que foi isso para você, como é que foi essa transição, como é que você falou assim, agora é a hora, encontrei uma oportunidade. Conta... Faz assim, ajuda a galera que talvez tenha o interesse de vender a empresa. Como é que foi essa experiência para você? É difícil contar assim, porque a experiência é algo muito pessoal, né? Mas quando eu vi a empresa naquele porte, e aí chegou uma empresa muito maior do que a gente, é claro. Normalmente é assim. Muito maior. Mas olhou e falou, olha... E tem um negócio bom. Eu preciso de uma empresa dessa aqui. Eu estou disposto a comprar uma empresa dessa aqui. A preferência é a sua, porque a gente já está te olhando há muito tempo. Monitorando. Exato.
O raciocínio meu, ele foi mais prático. Eu já estava na empresa há 9 anos, eu peguei e dei uma olhada para o futuro, como qualquer negócio, você tem que estar planejando. Como eu te disse, eu estava pensando já no atendimento quando a gente dobrasse. Que a gente, graças a Deus, dobrou de cliente inúmeras vezes. Então chegou num porte e eu já estava pronto. Falei, ó, eu sei que a empresa vai seguir crescendo, Rio Verde dá essa margem, a gente já estava em Santa Helena e queria ir para outros lugares, a empresa ia crescer, eu acredito, inevitavelmente. Mas o pessoal já sabia tanta coisa, eu me senti lisonjeado e olhando para o futuro, eu pensei, falei, eu acho que é hora de fazer esse negócio e tentar ver se eu consigo. Até estou procurando novos negócios, não com a mesma, não, igual você falou, tem gente que faz o negócio e depois... Não é o proposital. Vender. Não, é. Mas eu estou iniciando novos negócios e a pegada vai ser a mesma. O cuidado, no detalhe, vai ser a mesma coisa. Essa empresa, eu tenho 2 empresas em andamento aí, vamos ver se as 2 andam. Eu gostaria que elas chegassem na visibilidade, na qualidade da Netlink. Se não aparecer nenhuma proposta de negócio, eu tenho 2 empresas fantásticas, ou uma empresa fantástica. Mas se aparecer alguma oportunidade de negócio também, por que não? Por que não partir para um novo desafio? Exatamente. Inclusive, as 2... Você fica à vontade, se você quiser ou não falar sobre o que é, marca, pode ficar à vontade. Então, não, eu entendo, eu só estou dizendo que você está livre para falar. Como está no projeto, né? Eu vou... Mas são ramos completamente diferentes. Inclusive da Netlink. Distintos da Netlink. Completamente, não tem nada a ver com tecnologia, inclusive. Uhum. E eu tô nessa empreitada com a mesma pegada e vamos ver o que vou conseguir. Mas eu acredito que se fizer igual a Netlink, vai dar certo. Inclusive, a gente está usando um monte de coisa no planejamento que veio de lá. Veio da Solucionática. E a gente, de novo, te falo, a gente está à sua disposição. Você é sócio. Sacou? Você tá em casa. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai trabalhar junto, isso é inevitável. Já houve conversas acerca disso. Não, legal, show de bola. Fabião, vamos lá. Como é que tá o Fábio hoje, cara? Como é que tá a sua vida? Como é que é a sua rotina? O que você tá... Porque, ó, olha só, nós temos aqui a personificação de alguém que fez algo que muita gente quer fazer. Conta um pouco disso. Como é que você tá hoje, Fabião? Tô bem hoje, como eu disse, tô mais maduro, mais consciente. Sair, o provedor é um negócio 24/7. E eu vivia ele 24/7. Tem gente que não se preocupa, cada um é cada um, não tem cada um certo tem e não tem errado. Isso, não tem o certo e errado. Talvez uma pessoa tenha maior capacidade de estar 2 dias por semana na empresa e ela rodar melhor do que a minha estando lá 7 dias. Eu não media se ela ia estar melhor ou pior, eu queria estar lá os 7 dias. Então, eu terminei bastante cansado esse período e eu consegui amadurecer ideias, consegui botar coisas que estavam precisando ficar no lugar. Hoje eu tô vivendo melhor do que eu estava vivendo. E, como eu te falei... Mas tá arrumando sarna para se coçar de Não. Não dá para ficar parado. Mas essa é a vantagem. Eu acho que eu não tô arrumando sarna. Eu tô alugando. Não, eu tô dizendo assim, porque hoje eu me sinto preparado... Para enfrentar qualquer coisa, né, velho? Essa empresa não vai me desgastar. Eu acredito, eu espero que ela me canse, mas ela não vai me consumir, entendeu? Sim. Porque são coisas distintas. Legal isso que você está falando. Então a cabeça hoje está mais... Bom, eu estou chegando nos 50. Cara, você sabe que isso que você falou é muito interessante. Eu espero que ela me canse, mas não me desgaste. São coisas distintas. Você que está ouvindo, cara, essa talvez seja uma das lições mais importantes para deixar para essa galera sobre o que é empreender. Empreender cansa. Empreender sem profissionalismo desgasta. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. Empreender cansa. É porque o cara fala assim, o cara é CLT, Fabião. Aí ele fala assim, não, velho, eu vou empreender porque aí eu vou ter mais férias, eu vou empreender porque aí eu vou trabalhar menos, eu vou trabalhar o dia que eu quiser. É o contrário. Deixa eu explicar para você. Esquece. Não, é bem o contrário. Aí é que você vai ver o que é trabalhar. Não é isso, Fábio? Exatamente, dessa maneira. A pessoa que for para uma empresa achando que ela vai ter mais tempo de folga, quem vai gerir a empresa dela? A cadeira vai ficar vazia? Quem vai dizer para onde essa empresa tem que ir, se não ele?
Eu achava que a minha empresa, errando ou acertando o norte, tinha que ser eu que tinha que estar lá na ponta, na proa e dizer, ó, É pra lá. vamos pra cá. Chegava ali, a gente caía num buraco, falava, gente, vamos virar pra cá. De redireciona. E vamos redirecionar. A minha pegada é assim, isso aqui é meu, então lá na frente eu tenho que mostrar pra mim do que eu sou feito. Se eu cair num buraco, opa, eu não tô pronto, isso aqui não era pra mim, vou tentar uma outra coisa, né? Mas eu batalhava para eu olhar e falar, cara, isso é bom. Eu mesmo. E eu quero voltar a essa tecla, porque para mim, inclusive, tá aqui, eu vou usar isso que o Fábio falou, já vou acrescentar. Deixa eu contar uma coisa para você que você não sabe. Todas as segundas-feiras, né, tá aqui a galera que sabe do que eu tô falando, não é não, Jota? Quer ver, vou deixar o Jota. Fala aí, Jota. O que eu faço segunda-feira, Jota? Planejar e produzir, inovar. Toda segunda-feira é dia de eu pensar o produto e o serviço que a gente faz. Pensar no que eu posso melhorar, Inovar. no que não tá bom, o que dá para ser diferente, qual ferramenta pode ser acoplada. Jean, mas segunda-feira você não tem ideia do quão isso gera de resultado para a Solucionática. Porque eu faço, é como um satélite, um curador que vai buscar conteúdo do que há de mais moderno, de vanguarda, para transformar em benefícios diretos para o cliente. Então, o que eu quero dizer é o que você falou. Se eu não estou à frente do negócio para olhar para onde ele vai e quais são as perspectivas futuras, esse negócio vai minguar, não tem saída. E cansar e se desgastar, eu quero bater nessa tecla porque isso é muito legal. Empreender cansa, mas é massa demais. É gratificante. Você termina com o corpo cansado, mas a mente está lotada de prazer. Exatamente. Você dorme feliz. Que legal. Agora, sem profissionalismo, desgasta. Aí é AVC, é doente. É porque quando você não... Os problemas que eu enfrentei, que eu fui atrás da FGV, da Solucionática e de outras ferramentas, elas me desgastavam porque eu acordava e dormia com o problema. E eu olhava e falava, gente, o que eu faço? Isso desgasta. E aí, quando eu achava a solução, acabava o desgaste. Voltei para o universo gostoso de empreender. Isso, agora eu tô com tudo na mão. Mas vinha aquele problema, ninguém resolveu. Quem tem que resolver? Né? Exatamente. Peraí, eu vou trazer a solução para a equipe. Isso está prejudicando a empresa. Vamos solucionar. Vamos solucionática esse problema. Vamos para problemática, uma solucionática. Você sabe de onde vem solucionática, não? Eu não me lembro, você já comentou. E é uma história interessante. Para você que está ouvindo, talvez você não saiba. A Solucionática é o seguinte, nos anos 70, anos 80, início dos anos 80, muita gente vai conhecer, tinha um centroavante chamado Dadá Maravilha, que jogava no Atlético Mineiro. Jota conhece, Jota? Jota sabe quem é. E ele tinha algumas frases épicas, né? Que ele falava que tinha, por exemplo, 3 coisas que paravam no ar, porque ele era centroavante, né? Paravam no ar para cabecear, então ele brincava. Só existem 3 coisas no mundo que param no ar. Helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha, ele falava. Tá certo. E ele tinha uma frase que era o seguinte: para toda problemática tem uma solucionática. E aí, galera, talvez você não saiba, mas a palavra solucionática não consta no vocabulário, ela não existe. E ele falava zoando, brincando, e aquilo sempre ficou, desde criança, ficou na minha cabeça. Pô, isso é legal e tal. E quando surgiu a oportunidade de construir o nome, virou Solucionática, que é o foco fundamental do negócio. Ô, Fábio, eu vou dizer uma coisa para você, cara, e aí eu vou repetir isso que eu falei no início. Qual era o momento da Solucionática àquela época? Eu tinha uma empresa chamada Talks, que era uma empresa de treinamento de pessoas, junto com a minha esposa. A Alessandra, que é psicóloga, pedagoga empresarial e tudo mais. Terapeuta de família. E a Talks era muito voltada para o universo da pessoa em si. Só fazer uma aspas, a Alessandra fez um trabalho fantástico dentro da Solucionática. Você lembra disso, né, cara? Lembro exatamente das entrevistas, das dinâmicas. Fez um trabalho fantástico lá. E aquele momento ela ainda estava dentro do processo. Hoje a Alessandra tomou outros direcionamentos, não está diretamente, ela sempre opina, está comigo nas construções e tudo mais, mas ela não está diretamente no negócio. E aí, cara, o que aconteceu? Naquele momento, eu estava fazendo uma transição do que era Talks para a Solucionática, que era o liderando em si.
né? Que era a Solucionática era o que hoje é uma ferramenta chamada Liderando, que está dentro do método Solucionática. Só para você ter uma ideia, Fábio, aquele momento nós tínhamos 8 gabaritos, entre aspas, da Solucionática. Eram 8, se me lembro. Hoje são 54, salvo engano. Ou seja, em torno daquilo que aconteceu na Netlink foi construída a Solucionática, que virou o que virou hoje. As suas segunda-feiras foram produtivas, procurando inovação. Saiu Exato. de 8 para 50. E uma coisa que a gente faz, cara, e tá aí para e assim, ó, talvez uma dica legal pro gestor, e é uma coisa que eu vi que você tinha isso. Eu me lembro que nas nossas reuniões você expunha e queria saber, tá, mas tá errado ou tá certo? É isso ou não é? A gente fez errado? Você não tinha o receio de ouvir o que eu tinha a dizer, Claro né? que não. Você queria saber. Não, Jean, e aí? O que você acha? Vamos lá. Por que eu estou contando isso? Eu quero ouvir a sua experiência. Sim. Eu, nas reuniões, eventualmente, não é aleatório, é num momento que eu entendo que cabe, eu digo para o cara o seguinte: olha, eu gosto muito de receber reconhecimento, de receber elogios, mas eu queria que agora, nesse momento, você me dissesse o que, dentro do método Solucionática, pode melhorar, na sua perspectiva. Fabião, o quão aquilo é produtivo para mim, cara. Porque me dá direção de onde mudar. Porque o que tá bom, vamos melhorar. Mas o que não tá é que vai transformar o jogo. Sim, E eu via que você tinha essa pegada, cara. Sim, mas eu vou ser sincero, vai parecer que não, mas eu não consigo melhorar. A Solucionática, você falou ela com 8 gabaritos. Aqueles 8 gabaritos, vamos dizer assim, eu não sabia que naquela época a empresa estava com esse porte iniciando, vamos dizer assim. Mas aquilo já era tão grande. É como eu te disse, eu admiro quando a coisa é simples, mas o resultado dela é gigante. Então, quem sou eu gostaria de poder colaborar assim, em algum momento, quem sabe, mas hoje eu te digo que a Solucionática, com aqueles 8 gabaritos, ela já estava tudo certo. Eu imagino que com 54 agora... Porque, na verdade, naquela época, o foco era verdadeiramente direcionar gente, mas com a pegada da Solucionática, que é focada em ambiente. Hoje, a pegada ainda é essa, mas em torno disso foi construído um olhar para o processo, um olhar para o recrutamento e seleção, um olhar para o modelo de liderança, um olhar para a organização física, conceitual, documental, olhar para o marketing e vendas, que antes era algo que não estava presente na Solucionática. E naquele momento era essa a sua dor, era que você acabou de falar. Cresci e preciso organizar a minha tomada de decisão frente ao time. E foi isso que aconteceu, né, naquele momento. Então, hoje a pegada se ampliou, mas a essência da Solucionática, que é aquela da Netlink, ainda está presente, está lá, ela é núcleo, ela é nuclear dentro do método, tá? Está lá, presente, feliz, do jeitinho que era. Fico feliz que a gente pôde contribuir com uma ferramenta que até hoje, como eu te disse, eu estou trabalhando nesses 2 projetos, já foi conversado nos 2 projetos. A gente vai trazer a Solucionática porque vai permitir a empresa crescer assim, sem o desgaste. Cara, e vai ser tão legal, porque vai ser nostálgico para mim e vai ser muito agradável. A hora que eu olhar o Fabião, eu falo, pô, Fabião, chega aí, meu velho. Vamos junto de novo, já. Malu, como é que tá o nosso tempo aí? Como é que tá? 33 minutos. A gente está caminhando para o final do nosso encontro, do nosso papo de hoje, que não é nem o primeiro, é o de agora, em direção a muitos, né, que a gente vai ter. Amém. Amém. E eu quero que você me diga o seguinte, Fabião, você tem algum tipo de recado, dica, sugestão? Porque, cara, eu adoro gente que percorreu o caminho para dizer qual é o caminho. Porque tem gente que nunca percorreu o caminho e quer dizer qual é o caminho. E quando a gente encontra pessoas que verdadeiramente sabem porque percorreram, eu preciso aproveitar. Eu não sei se você tem uma dica, aquilo que vier. Sim. O que você diria para quem está aí nesse mundo de empreender, velho? Eu diria para fazer o que eu fazia. Ir para a proa. Ir para a proa para ver para onde você está indo, para onde você quer ir, se é para ali que você está na proa, você está vendo, eu quero ir para aquela direção. Para o time acreditar, se você estiver escondido atrás do time, gente, vamos lá. Não. Eu estou na frente.
Então, o que eu diria para quem está empreendendo, para quem quer empreender, pega e faz com vontade, faz com prazer. Não faz pensando, que eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, eu vou... Faz que o sucesso é consequência. Você sabe, Fábio, que isso que você está falando calha com uma coisa que a gente sempre comenta aqui, e eu falo isso para muitos clientes. E vou repetir aqui para vocês. Eu gosto muito de dinheiro. Necessário, né? Eu gosto muito de dinheiro. Mas eu já descobri uma coisa importante. Papai do Céu me ajudou, inclusive, a descobrir isso. Para eu chegar no dinheiro, eu tenho que verdadeiramente resolver o problema daquele que me acessa. Se eu fizer isso, Fabião, na Terra, ninguém me segura. Se Papai do Céu não quiser, nada acontece. É só se ele quiser. Mas se eu fizer isso, se o foco for, eu tenho que verdadeiramente trazer retorno para o Fábio que investiu em mim. Se esse for o foco, é isso que você está dizendo. Sim. Difícil segurar, né, Fabião? Durante a minha caminhada como empreendedor, né, eu lembro que a Netlink, talvez ninguém saiba, o pessoal daqui talvez lembre, que é de Rio Verde, eu comprei a Netlink. A Netlink já era um provedor aqui desde 2006. Mas era Netlink? Não. Era Netlink. Era Netlink, só que ela estava já quase encerrando as atividades. E aí eu tinha vindo para Rio Verde e consegui fazer negócio e comprei a Netlink. Dentro do primeiro mês, a gente tinha uma torre, ainda era internet a rádio, e tinha que equipar essa torre melhor. E eu era o técnico da empresa. Era uma torre que não tinha cabo de aço, uma torrezinha frágil, e eu subi em cima dela, pedi os equipamentos novinhos. Na época eu lembro que os equipamentos custavam hoje muito pouco, os equipamentos, mas na época eu me endividei para comprar aqueles equipamentos. Subi para colocar... A história é sempre... Vai lá. 40 metros de altura. E começou a ventar forte aqui em Rio Verde. E ventar forte, e essa torre fazia assim, ó. E você lá em cima. Aí o que eu fiz? Eu sentei mais em cima nela, então quando ela vinha para cá eu ponho o corpo. E aí, Fabião, eu quero trazer o seguinte. A gente está falando, eu gosto muito, um dos objetivos do podcast é trazer visões importantes para quem é gestor. E eu penso da seguinte maneira, cara. Ninguém melhor para dizer qual é o caminho do que alguém que percorreu de verdade o caminho. Hoje a gente tem gente por aí, de tudo quanto é jeito, inclusive gente que não percorreu o caminho, ensinando a percorrer o caminho. Sim, sim. E aí, com uma oportunidade dessa, não poderia ser diferente? Me diga, como é que é essa coisa para quem está empreendendo? Você tem alguma sugestão, dica, um olhar que possa trazer uma reflexão de como é que é esse caminho de empreender? Jean, eu só posso dar o conselho do que eu fiz. Como você diz, eu percorri o caminho, eu percorri um caminho. Eu quero percorrer muitos e já muitos. Já está pensando nisso. Isso, não, e que todos eles me tragam bagagem. Esse me trouxe eu espero novos desafios que me trarão. Mas é ir para a proa do negócio. É tomar conta do negócio, mostrar para quem está envolvido junto com você que esse negócio está indo para um lugar que você está vendo. Dirigir e não ser dirigido. Exatamente, que você tem um plano, que você tem um sonho. Compartilhar esse sonho, a gente, é para lá que a gente vai, é lá que a gente quer chegar. E se a gente chegar lá, vamos já estar olhando para frente também qual é o nosso próximo passo. Como eu te disse, era 7/24, apesar de ter mais de 40 funcionários em determinado momento, eu estava na empresa 7/24 praticamente. Qualquer setor da empresa que perguntasse, mesmo do tamanho que ela estava, para mim é uma empresa grande, para quem começou, como eu comecei, né? Era uma empresa grande, eu estava por dentro de todos os setores. Então a dica é essa. Vai na frente, não fique pensando, não, agora eu sou dono do meu negócio, eu posso fechar. Você não pode fechar, você está ali para solucionar o problema de um cliente, enfim. E aí tem um negócio que é o seguinte, eu falo sempre isso. Eu gosto muito de dinheiro. Tem uma coisa que eu gosto que é dinheiro. Só que eu já descobri, e Papai do Céu me ajudou a descobrir isso, graças ao bom pai, de que só tem um jeito de ganhar dinheiro, Fabião. É se você entregar verdadeiramente o que o cliente precisa quando ele te procura. O dinheiro vem, é ou não é? Exatamente. Durante essa caminhada minha, lá na inocência do início, quando eu ainda era o técnico, eu ouvia muito, não se preocupe com o dinheiro. Não fica tranquilo com relação ao dinheiro.
Você não tem que ignorar o dinheiro, claro que não. Sem dúvida que A não. empresa precisa desse dinheiro para um monte de coisa, para crescer, né? Para, enfim. E É a mola mestra. na imaturidade eu falava, gente, o que é isso? Eu tenho que estar, né? Mas o dinheiro, hoje eu falo com consciência, o dinheiro é só uma consequência dos problemas que você resolver. E vamos dizer assim, até estranho falar, mas a quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, se você vai ganhar pouco, muito, vai depender da expertise e da excelência da sua entrega. Se você entrega uma solução simples e definitiva, eu tenho certeza que você vai ser muito bem remunerado por isso. Se a sua entrega é média, então é por isso que você tem que ir para frente. Você Proporcional. tem que tentar... não, então você entregou o melhor, Fábio? Você está dizendo, não, eu dei o meu melhor. E eu fui remunerado pelo meu melhor. Talvez eu pudesse ter entregado mais, mas eu tentei sempre estar no meu limite. Eu nunca olhei e disse, até aqui tá bom. Eu sempre queria mais. Você falou que está com 2 novas perspectivas. Sim. E aí vou te trazer uma coisa para você refletir. Que talvez eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente vive um momento de uma grande oportunidade. Nunca foi tão fácil se diferenciar, Fábio. Sim. A maioria esmagadora não pensa dessa forma. A maioria esmagadora constrói um negócio focado em trabalhar menos, em ganhar mais, não funciona. Não funciona. Então, empreender se você tiver esse foco, cara, de que empreender é realmente resolver problema. Eu não estou falando nem de propósito, não é esse papo de coach, não é disso. Sim. Estou falando o seguinte, eu tenho um serviço ou um produto, e esse serviço ou produto ele resolve verdadeiramente o problema do meu cliente. Se esse for o foco e você trabalhar para isso, lá na proa, como você falou... Sim. Como eu falei, se você entrega muito... Proporcional. É proporcional. Se alguém souber como trabalhar pouco para ganhar muito, eu ainda quero passar por essa experiência. Exatamente. Conta pra gente. Né? Eu não conheço ninguém. A gente vê, existem bilionários pelo mundo, existem pessoas grandes. O cara tá de arte. Essas pessoas trabalham muito. Mesmo porque trabalhar pouco ou muito é relativo. É uma questão relativa. Eu entendo que trabalhar pouco tem a ver com o que você gera de resultado. Sim. Tem gente que trabalha 8 horas por dia e gera um resultadinho desse tamanho. Exatamente. Né? Uhum. Tem gente que trabalha 20 horas por dia e gera um resultadinho desse tamanho. E tem nos 2 casos gente que trabalha 8 ou 20 e geram grandes resultados. Eu acho que a proporcionalidade na entrega que é o lance. Excelente, é o que eu estava querendo dizer, mas não tem a sua habilidade para falar. É isso. É entregar muito. Não é quantidade de horas. Não adianta você trabalhar... é o resultado. Sim. Eu trabalhava muito porque eu precisava para ter uma entrega boa. O foco estava no resultado. E aí, assim, isso é planejar. Isso é pensar o futuro do negócio. Olha, eu tenho que entregar isso para ter o resultado que eu quero, independentemente do que eu tenho que fazer para entregar isso. Agora eu vou planejar e entender o que eu preciso fazer. A partir daí, é trabalhar 20 horas por dia? É subir na torre? É cair da torre? Não sei. O que é? E eu vou analisar primeiro se estou disposto ou não a enfrentar essa batalha. E se tiver, vai com fé que vira. Não é isso? Exatamente. Fabião, cara, muito obrigado. Tenho certeza que a partir de agora, né? Porque você falou que estou no radar aí, a gente vai estar junto mais vezes. Vou ficar muito feliz de fazer isso. Velho. Espero que a gente trabalhe de novo e tenha sucesso. Vai dar certo. Tenho certeza. Tá dependendo de uns detalhezinhos aí, mas vou falar um negócio para você. Nós aqui juntando, Fabião, dá um time. Em breve nós vamos contar a história do próximo negócio aqui. Vamos contar, se Deus quiser. Deixa que eu vou te avisar para a gente sentar aqui e falar, Solucionate que impulsionou mais um. Show de bola. Tá? Gente, tá aí, Fabião, investidor hoje, né? Na verdade, se direciona para novos negócios. Ex-proprietário da Netlink, que ele vendeu, né? Porque construiu uma empresa legal pra caramba. Falo com propriedade porque era cliente. E quero agradecer você que ficou aí com a gente. Esse aqui foi o nosso episódio do Pode Solucionar com o Fábio. Muito obrigado a você. A ideia tá aí. Bora fazer.